Vamos falar um pouquinho de esperança. Dia 28 de outubro, domingo passado, o Brasil foi às urnas. Nós elegemos um presidente, né? E agora nós temos que esperar dias melhores, esperança. Mais de 200 milhões de brasileiros esperam dias melhores. Esperança é um sentimento inatente, ou inativo, ou como queiram. É alguma coisa que está inato no ser humano. Todo ser humano tem esperança. De uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, ele tem esperança em alguma coisa. A grande questão é onde colocar a sua esperança. No que colocar a sua esperança? Vai estar, então, o resultado do seu futuro. E eu gostaria de lembrar com os irmãos nesta noite a experiência de um pai que estava completamente sem esperança. Seu filho estava desenganado pelos médicos numa cidade chamada Cafarnaum. Quando soube que Jesus estava chegando na Galileia, ele deixa o seu filho ali, à beira da morte, vai até a Galileia. E ele decide, então, colocar uma nova esperança na pessoa de Jesus. E esse pai pôde ver dias melhores. Vamos lembrar isso no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 46 a 54. João capítulo 4, versículos de 46 a 54. A esperança de dias melhores. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar, agradecemos a Ti, Senhor, porque temos a Tua palavra aberta nas mãos de cada um nesta noite. Tua palavra é um celeiro para alimentar as nossas almas. E nós queremos que a Tua palavra acenda e reacenda uma brasa de esperança em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias, no capítulo 17, Juan, ele tem uma palavra de esperança para nós. Ele diz, ao mesmo tempo que ele diz: maldito é o homem que confia no homem, ele também diz, vamos ler juntos? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor.
Então, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, aí sim nós temos perspectivas de viver dias melhores, independentemente das circunstâncias. Nós podemos ver dias melhores nesse Brasil, nesta pátria, independentemente dos homens. Porque a nossa esperança como povo de Deus está no Senhor. Cumprimos o nosso papel como cidadãos civis, votamos, escolhemos e temos esperança de que vamos ter um bom governo e boas expectativas. Mas como povo de Deus, a nossa grande e maior esperança está em Deus. E nós queremos ver dias melhores. E olhando para a experiência desse pai desesperado, desesperançoso, o filho estava morrendo em Cafarnaum. Ele correu até Jesus e colocou toda a sua esperança em Jesus e confiou, em primeiro lugar, na sua promessa. Ele fez o seguinte apelo desesperado a Jesus: desce antes que meu filho morra. E Jesus respondeu com uma promessa: vai, eu prometo, o teu filho vive. Isso é uma promessa. E a Bíblia diz que ele creu nesta promessa, tomou posse dessa promessa de Jesus. O autor da carta aos Hebreus 11:1 diz que a fé é certeza das coisas que se esperam. E é impossível esperar dias melhores sem abraçar as promessas de Deus, sem confiar nas promessas de Deus, até mesmo porque Deus não é homem para mentir. Assim que o povo entrou na terra prometida, depois de 40 anos, andando pelo deserto, Josué chamou o povo e disse: nenhuma das suas promessas falharam. Por isso é que Jó, ele disse que bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É por isso é que nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Quantas promessas são feitas na época das eleições? E nós sabemos que a maioria das promessas não serão cumpridas, e algumas são até impossíveis de serem cumpridas, são retóricas políticas. Mas nas promessas de Deus nós podemos confiar, porque nenhum dos seus planos, nenhum dos seus desígnios podem ser frustrados. Por que Abraão decidiu subir naquela montanha para o sacrifício do próprio filho? Porque ele sabia que havia uma promessa de Deus para o seu filho Isaque. A promessa de fazer do seu filho uma grande nação. E este plano de Deus jamais seria falhado. E ele vai para o sacrifício confiando em Deus. As viúvas nos dias de Elias e Eliseu obedeceram todos os critérios do profeta. Mesmo em tempos de fome, de escassez, de miséria, porque ela sabia que havia uma promessa de Deus de cuidar dos órfãos e das viúvas. Olha como é importante confiar nas promessas de Deus. Nós podemos lembrar de Ana. Ela se dispôs a crer numa gravidez impossível, porque sabia que havia uma promessa de Deus para ela. Ela seria mãe de um grande profeta, mesmo sendo estéril. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, mas é preciso abraçar as suas promessas. Daí o cântico maravilhoso do Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê a sua flor, ainda que a oliveira não vingue, ainda que não haja gados nos currais, eu me alegro em Deus, eu espero em Deus, porque Ele vai me fazer andar com os pés como das corças, altaneiramente por cima das crises, por cima das circunstâncias.
Confiar nas promessas de Deus não significa ignorar circunstâncias. Elas existem. Mas confiar nas promessas de Deus significa crer que o nosso Deus é maior do que as circunstâncias. Quem sabe Deus tem uma promessa para você? Quem sabe Deus está insistindo nessa promessa na sua vida, mas você não está confiando. Essa noite é uma noite de confiar naquilo que Deus está prometendo para a sua vida. Tenha esperança. Se você ainda não foi feliz, se você ainda não alcançou, se você ainda não conseguiu, tenha esperança. Tem uma promessa para você. E esse pai pôde viver dias melhores. Seu filho foi curado, porque ele colocou a sua esperança na pessoa certa. Meu filho está morrendo. Vai, eu prometo, teu filho vive. Ele abraçou isso. Colocou tudo a sua esperança em Jesus. Em segundo lugar, ele confiou na palavra, na sua palavra. Observe esse detalhe no versículo 50, meus irmãos, como nós insistimos a importância da palavra de Deus. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra e partiu. É interessante nós observarmos, né, que Jesus até colocou em xeque a fé deste homem. Se os irmãos observarem no versículo 48, Jesus chegou até questionar, dizendo, olha, se porventura você não vir sinais e prodígios, de modo nenhum o Senhor vai acreditar. Por que será que Jesus testou a fé desse homem? Sabe por quê? Por uma razão óbvia. Toda aquela multidão que estava ali na Galileia, recebendo Jesus, aclamando Jesus, eles não estavam ali por causa da palavra. Eles estavam ali por causa de sinais e prodígios. Observe que Jesus estava voltando para Galileia. E se os irmãos observarem o versículo 46, no começo da história diz assim, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera. Chegou o profeta que transforma água em vinho. Vamos correr para lá. Nós não vamos precisar mais plantar parreiras de uva. Agora nós vamos ter vinho à vontade. Tragam as talhas, tragam as vasilhas, tragam água. Nós vamos ter vinho de monte. Chegou o profeta que transforma água em vinho. É isso que o povo queria. Ninguém estava interessado na palavra. E nem tampouco o centurião, o oficial do rei. Ele procurou Jesus porque ele tinha uma dor, um sofrimento. Seu filho estava morrendo. E ele sabia que Jesus podia curar. Jesus então testou a sua fé. Se você não vê sinais e prodígios, você também não vai crer. E a Bíblia diz que ele creu na palavra. Primeiro a palavra, depois os milagres. Primeiro eu preciso crer, depois os milagres vão acontecer. Em que momento Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar aquela multidão? Depois de 3 dias que aquela multidão estava ali, no deserto, fazendo o quê? Ouvindo a palavra. Primeiro a palavra, depois prodígios. Depois daquela pesca frustrada, Pedro chegou para Jesus e disse, lutamos a noite toda e não apanhamos nada, mas agora sobre a tua palavra lançaremos a rede. E o milagre aconteceu? Foi uma pesca sensacional. Mas Jesus primeiro insistia na palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus permanece. É o que faz permanecer. Quando a palavra de Deus está no coração, eu não preciso de milagres. Eu não preciso de sinais, eu não preciso de prodígios, eu já tenho a palavra no meu coração. Se Deus quiser fazer sinais, prodígios, muito bem, amém. Mas se não fizer, eu tenho a minha salvação. A palavra de Deus está no meu coração, nada vai me abalar. Eu creio na palavra.
Crer na palavra de Deus também não significa ignorar as circunstâncias, mas significa esperar dias melhores no meio das circunstâncias. Isso é esperança, porque a palavra está no coração. E o pai creu na palavra. Infelizmente, muitas igrejas valorizam demais milagres, sinais, prodígios, milagres, usam esses milagres para promover a igreja, usam esses milagres para pedir ajuda financeira, usam esses milagres, e essas igrejas acabam se transformando numa fábrica de milagres, numa ilusão de milagres, porque nenhum milagre pode ser real e verdadeiro, a menos que este milagre seja sustentado pela palavra. É de Deus, é milagre de Deus, se estiver sustentado pela palavra. Em terceiro lugar, esse pai concentrou a sua esperança em Jesus, confiou nas promessas, confiou na palavra de Jesus, mas agora ele confiou numa boa notícia. Tudo o que ele queria era uma boa notícia. E qual era a boa notícia que aquele pai desesperado, que estava com seu filho à beira da morte, esperava ouvir? E ele ouviu. Vai, o teu filho vive. Era tudo o que ele precisava ouvir. Uma boa notícia. Agora eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um antagonismo aqui nesta circunstância. A diferença entre uma boa notícia e uma notícia ruim. Este pai levou a Jesus uma notícia péssima. Ele foi o mensageiro da má notícia. Ele chegou para Jesus com uma notícia de morte. Não foi? Desça depressa, antes que meu filho morra. Ele foi um protagonista da morte. E Jesus foi o mensageiro da vida. Vai, porque o teu filho vive. Porque Jesus é o protagonista da vida. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Foi o versículo do João Vitor. Para que tenha vida eterna. Vida eterna. É vida no porvir. Existe uma ilusão tão grande que tudo acaba aqui. O fim nesse mundo é apenas o começo da eternidade. E onde você vai passar a viver com a sua alma? Na eternidade. Jesus foi o mensageiro da vida. Da vida. Essa tem sido a nossa tarefa. Todos os anos, como Igreja Cristã Evangélica do Jardim das Indústrias, no dia de finados, nós vamos até o cemitério da cidade para levar uma mensagem de vida. Nós entregamos águas para as pessoas que vão visitar os sepulcros ali dos seus entes queridos, né? Não é assim, irmãos? Quem beber dessa água vai ter sede, mas eu quero oferecer para vocês a água da vida. Jesus disse: quem beber dessa água que eu der, do seu interior fluirão rios de água-vida. Eu sou um rio de água-vida, que jorra para a eternidade. Parece até uma ironia da situação, mas no dia de finados, nós vamos até um lugar que é a morada dos mortos, para levar uma mensagem de vida, para as pessoas que estão ali, esperança de vida. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Se Cristo ressuscitou, Ele levará à sua companhia os que dormem. Isso é esperança de eternidade. Eu tenho esperança de vida eterna. Quem tem esperança de vida eterna? Aconteceu até uma coisa interessante lá no cemitério, né? Eu nem comentei isso com vocês, que foi na equipe, né? Nós estávamos entregando água, e ali tinha um grupo que lava túmulos. Várias equipes lavando túmulos. Eles vão assim, de uniforme. Vocês perceberam? Vocês foram lá?
com equipamento, com baldes, escovas, sabão, eles vão lá, eles escovam aqueles sepulcros, eles limpam. Aí eu me aproximei de um grupo lá, lavando tudo, ofereci água para eles, né? Falei de Jesus, né? Aí eu perguntei para uma daquelas senhoras, quanto vocês cobram para lavar cada sepulcro? E ela ali esfregando ali, é R$20. Mas se o senhor quiser, a gente pode fazer um preço melhor mensal. Eu falei, eu acho que não vou morar aqui ainda não, né? Mas ali é o lugar onde os corpos se acabam. Mas o nosso lugar já está reservado eternamente na presença de Deus, porque a nossa mensagem é uma mensagem de vida. Vai que teu filho vive. Que esperança! Encontrar Jesus, os profetas, os patriarcas, os apóstolos, tudo na glória. Isso é esperança. Isso é esperança. E finalmente, aquele pai desesperançoso colocou toda a sua esperança em Jesus e confiou na prova do milagre. O milagre que Jesus operou na vida do seu filho não foi um milagre de 1,99, não. Foi um milagre verdadeiro, real. E esse pai, ele não era sensacionalista, não. Lembra do nosso estudo de hoje, Emerson? Esse pai não era sensacionalista, não. Assim que ele estava chegando na aldeia, alguém já correu para dizer, teu filho vive, teu filho está vivo. E o pai parou e perguntou, que horas? Olha a razão, fé e razão. Que horas a febre deixou meu filho? Que horas? Aí alguém disse, a 7ª hora. Foi milagre. Porque foi justamente na 7ª hora que Jesus disse, vai, o teu filho vive. Isso é milagre. Você vai, recebe a cura, faz lá a radiografia, a tomografia, faz tudo e diz, está aqui, ó, milagre aconteceu. Isso não é sensacionalismo, não é fábrica, não. E às vezes a gente olha para essas igrejas. Uma vez eu até contei isso para vocês, né? Alguém levantou a mão, olha, eu fui curado. E o que o senhor sentia? Uma dor terrível nas 2 pernas. Foi curado? Fui. Mas de uma perna só. Eu achei engraçado aquilo, né? É uma indução, são processos indutivos. Nós cremos em milagres. Mas o próprio Deus disse que quer que o povo nos vê como uma nação sábia e inteligente. Sábia e inteligente. Eu creio em milagres. Quem crê em milagres aqui, diga amém. 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 Mas eu quero que o meu milagre seja na hora 7ª. Ele colocou a sua esperança em Jesus e confiou na prova do milagre. Portanto, meus irmãos, não importa as circunstâncias, nós podemos esperar dias melhores para o ano de 2019. Podemos ter esperança assim no ano de 2019, independentemente se esse governo vai fazer um bom governo, um mau governo. Eu acredito que vai ser um bom governo, mas se não for, o nosso Deus é maior do que as circunstâncias. Porque Ele tem promessas para nós. Nós confiamos na palavra. E nós sempre podemos esperar uma boa notícia. Que essa noite possa ser uma noite de boas novas para cada coração presente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abaixe a sua cabeça, a equipe de louvor vai cantar, enquanto cada irmão vai poder estar fazendo a sua reflexão.